Tudo bem, gente? Então, continuando com a dinâmica, aula 3. Na última aula a gente viu as leis de Newton, né? O enunciado de cada uma, a aplicação de cada uma. E nessa aula a gente vai começar a ver as forças dessa mecânica. Então são 5 forças para a gente analisar. Agora a gente vai ver a força peso e a força normal com as suas características. Primeiro, a força peso. O que é o peso do corpo? Ou a força peso? A força peso é de origem gravitacional. Então ela vem da interação entre um astro, pode ser um planeta, no nosso caso a Terra, né? E um corpo que está próximo à superfície desse planeta. Então a força peso é de origem gravitacional. Está ali a Terra, então ela aplica uma força atrativa, peso, naquele corpo, que eu coloquei ali a maçã, dá para perceber que não está em escala, né? A Terra e a maçã. Né? A ação seria a Terra puxar a maçã, a reação, a maçã puxar a Terra com a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido contrário, certo? Então é a origem gravitacional, força-peso. Para calcular esse peso, você pega a massa e multiplica pela aceleração da gravidade. Como o peso, a força-peso é um vetor, o que vai acontecer? Eu vou descrever a intensidade de todas as forças, todas que aparecerem, a direção de todas e o sentido de todas, para ficar bem claro essas características. Por exemplo, aqui do peso, o módulo ou intensidade da força-peso, como que a gente calcula isso? Ele depende da massa do corpo, depende da aceleração da gravidade do local onde se encontra esse corpo. Então você pega a massa e multiplica pela gravidade. É isso a intensidade da força-peso. M, a massa em quilograma, G, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Né? O peso vai aparecer no sistema internacional como uma força, ele aparece em newtons. Direção. A direção da força-peso é a mesma direção da reta que une o centro de massa lá do corpo, que eu estou medindo o peso, até o centro de massa do astro onde se encontra esse corpo. No nosso caso, o astro seria a Terra. Então, do centro da Terra ao centro de massa de um objeto qualquer, vai dar a direção dessa força-peso. Mais usualmente, para o nosso referencial aqui na superfície da Terra, a gente vai considerar que para nós, observando esse peso, ele vai estar na vertical. Sentido, né? A força peso de origem gravitacional é atrativa. E o peso desenhado num objeto, ele aponta para o centro do astro onde se encontra o objeto. No caso da Terra, quero saber o peso do objeto qualquer. O sentido desse peso é do objeto até o centro da Terra. Esse é o sentido do peso. Para os nossos referenciais próximos à superfície, a gente pode dizer que o peso está para baixo. Certo? Módulo, direção e sentido. E o mais importante que vai acontecer ali é como que eu vou desenhar a força-peso. Então toda a nossa dinâmica vai aparecer forças aplicadas em objetos. E para saber o que está acontecendo com esse objeto em termos de ação de forças, eu vou ter que desenhar essas forças. Coloquei os casos mais comuns ali dos bloquinhos. Bloquinho no plano horizontal, no plano inclinado, pendurado, né, por um cabo, encostado numa parede qualquer. Como que eu vou desenhar esse peso de acordo com as características que a gente colocou anteriormente ali? Ele vai ser vertical e para baixo, sempre. Independente da superfície inclinada, o peso vai estar para baixo. Bloquinho pendurado, vertical e para baixo. Encostado na parede, vertical e para baixo. Então desenhar a força-peso é importante, gente. Certo? Observações. Peso e massa não é a mesma coisa. São grandezas diferentes. Peso é uma força de origem gravitacional. Massa é a medida de quantidade de inércia do corpo, de acordo com as nossas definições aqui da mecânica. Outra observação importante lá. O peso de um corpo próximo à superfície da Terra depende da sua localização. Nas nossas contas, a gente vai considerar a aceleração da gravidade constante, como 10 metros por segundo ao quadrado, mas na gravitação que vai aparecer para frente, você vai perceber que a aceleração da gravidade não é a mesma em qualquer lugar da Terra. Ela muda de acordo com a posição da Terra. Muda de acordo com a altitude e as latitudes. Então eu não posso considerar o peso como sendo constante. Mesmo porque, se você for calcular o peso de um objeto em outro planeta, em outro satélite natural, né, a gente vai perceber que esse peso é diferente. Então o peso não é constante, ele muda de acordo com a localização do corpo.
Enquanto a massa, que é a quantidade de inércia, independe de onde o corpo está. Então, se a tua massa é 60 kg aqui na Terra, ela é 60 kg na Lua, 60 kg em Júpiter, 60 kg em Ponta Grossa, na praia, não vai mudar. Certo? Outra força importante é a força normal. A força normal também é chamada de reação normal. O que é? De onde vem essa força normal? É uma força de contato. Então, para que exista, caracterize a força normal, tem que ter contato. E o valor dela tem relação com a compressão entre duas superfícies. Quando você pressiona uma superfície em relação à outra, essa superfície reage aplicando no corpo que pressionou uma força que é a força normal. Modo e intensidade. Diferente da força-peso, a força normal não tem fórmula para calcular. Ela depende da ação de outras forças no sistema para eu saber o valor dela. Não tem como calcular normal usando fórmulas. E ela tem o mesmo valor de intensidade que a compressão que você faz na superfície. Quanto mais comprimida a superfície, mais apertada, maior vai ser o valor da força normal. Direção. A direção da força normal vem o nome dela, né? Normal. Normal indica 90 graus perpendicular. Então ela vai ser perpendicular à superfície de contato, né? A palavrinha normal indica 90 graus. Sentido. Contrária à compressão entre o corpo e a superfície. Então se o corpo aperta a superfície num sentido, a normal reage empurrando o corpo para o outro sentido. Como que eu vou ficar claro essas características? Vamos desenhar normal. Assim como a gente desenhou a força-peso, vamos desenhar a força normal. Nos mesmos exemplos, ó, bloquinho na superfície horizontal, plano inclinado, pendurado no teto, encostado na parede. Olha o que acontece, né? Vamos colocar o peso em todos aqui, a gente já desenhou. Agora normal no primeiro. Perpendicular à superfície, contrária à compressão. Então, quando solta o objeto sobre uma superfície horizontal, ele pressiona a superfície para baixo. A superfície reage empurrando o corpo para cima. Essa reação é a força normal. Mesma coisa no plano inclinado, né? Ele pressiona o plano para baixo. Existe uma reação que é normal empurrando ele para cima. Nesse próximo caso ali, ó, corpo pendurado no teto, ele está encostando em alguma coisa? Não está, né? Se ele está encostando, não tem força normal. Se não tiver contato, não tem normal. E no último, eu vou empurrar o bloquinho contra a parede reage empurrando ele de volta no sentido contrário. Então o desenho das forças é importante. Como que funciona a balança da superfície? Diferente da balança de dois pratos, que a gente definiu lá nas leis de Newton, a de superfície, na verdade, ela mede a compressão que o objeto faz sobre a superfície. Ela mede a força normal. Ela coloca o objeto sobre a balança, ele é puxado para baixo com a força-peso, a balança reage empurrando ele para cima com a força normal. Então as balanças de superfície, na verdade, elas medem a força normal. Como que ela faz a conta e aparece lá no display da balança ou no ponteiro o valor em quilogramas? Olha só. Para esse caso especial, gente, onde só tem a força-peso e a força normal na mesma direção vertical, eu posso afirmar que a normal vai ser igual ao peso. Se tiver outras forças atuando no sistema, não, na mesma direção, né? Então, como o bloco está sobre a balança, ele está em repouso, vamos aplicar o nosso equilíbrio. A força resultante vai ser igual a zero. Normal está para cima, peso está para baixo, vai ter que dar igual a zero. Um para cima, um para baixo, sinais contrários, porque esse cara normal é igual ao peso. Mas o peso eu sei calcular. Eu pego a massa e multiplico pela aceleração da gravidade. Então, se eu isolar a massa, que é o que aparece no display da balança, na verdade, o que a balança está calculando? Ela pega a compressão feita sobre a superfície e divide pela aceleração da gravidade naquele local. Quer dizer que balanças em locais diferentes podem aparecer valores diferentes, ainda mais que ela for uma balança de precisão. Ela vai aparecer valores diferentes em locais diferentes, porque a aceleração da gravidade não é a mesma em todo lugar. Certo? O N vai ser a força normal da compressão, G é a aceleração da gravidade. Algumas citações dá para saber o valor da normal. Só peso normal no bloquinho. Força resultante igual a zero, normal igual a peso. Sem erro. Agora, se não tivesse lá normal, eu estou tentando tirar o bloquinho do chão, mas ele continua encostado no chão, ainda tem contato.
a força resultante também é zero, porque ele vai estar em equilíbrio, vai estar em repouso. Normal para cima, força que eu estou tentando tirar o bloquinho do chão para cima, peso para baixo, a normal vai ser o peso menos a força F. Se for sentido contrário, a força eu apertando mais o bloquinho contra a superfície, força resultante igual a zero, normal para cima, a força que eu estou apertando e o peso para baixo, a normal vai ser o peso mais a força F. São as situações mais comuns que aparecem lá nos bloquinhos em termos da força normal. Então, observações, não tem equação, não tem fórmula para calcular a força normal, depende das outras forças do sistema. Geralmente, o que a gente faz para calcular essa força normal? As condições são equilíbrio, como a gente viu anteriormente. O bloquinho está parado, ou o corpo está parado, em MRU, aí eu consigo, pelo equilíbrio, pela soma das forças zero, calcular a força normal. Porém, eu não sei que eu consiga calcular normal em outras situações, né? Não precisa ser necessariamente com equilíbrio. E o mais importante, lembra, a força normal não é a reação do peso. Para ser a reação do peso, ela tem que ser aplicada em corpos diferentes. E a normal, para o mesmo corpo, e o peso são aplicados no próprio corpo. A força normal nem sempre é igual ao peso. Só na situação superfície horizontal, só tem a força-peso atuando no corpo, a superfície reage com a normal. E a normal, que isso também é bem importante, ela dá para a gente aquela sensação de peso. Então existem algumas situações, né, que a gente passa, onde você tem uma sensação de peso diferente, como descendo o elevador, dando um parque de diversão, pulando a lombada no carro. Então a compressão que você está fazendo no banco do carro ou no assento do brinquedo faz com que você tenha sensações de peso diferentes, mas seu peso não pode mudar. Façamos um. Como que eu vou calcular o peso do corpo? Quais são as características da força normal? Explique o funcionamento de uma balança de superfície. Valeu!